Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 2 e 3. No capítulo 2, de 3 de novembro de 1899, Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar como criança, que me chamava com sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele e, sem pensar em outra coisa, o apertei em meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradavam meus beijos e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isso, continuei e lhe disse: Meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços e eu te dei toda a liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando e, vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco voltou e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo, e enquanto me beijava, me disse: Amada do meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente. E é à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso, eu entendi que era uma brincadeira que Jesus queria fazer, que ela nessa visão, após o sacramento, após ter recebido, na verdade ela sai do corpo, né? E vai para uma igreja e lá ela se encontra diante da presença de Jesus Eucarístico, fazendo adoração. E depois ela, mesmo ali diante de Jesus sacramentado, mesmo sendo uma realidade espiritual, mas ela estava diante de Jesus sacramentado, ela procurava Jesus. Porque olhar para o Santíssimo Sacramento é ver Jesus pela fé. E a Luísa tinha essa necessidade de vê-lo sensivelmente, de vê-lo ali de forma real, concreta. E na Eucaristia a gente sabe que é Jesus que está lá, mas é a nossa fé que nos diz isso. Não é os nossos olhos da carne. Nossos olhos da carne apenas vê uma partícula de pão. Mas a fé nos faz acreditar, nos faz enxergar que é Jesus verdadeiramente, todo e completo naquela partícula. Só que como é uma partícula que não se movimenta, que não fala, que não tem atividade nenhuma, ela fica ali paradinha, quietinha. É Jesus vivo ali, a gente sabe, a fé nos diz isso, a gente crê, mas ela não se move, ela não se comunica. E a Luísa tinha essa necessidade dessa comunicação mais sensível. E, e aí ficar diante, ela tinha esse desejo de encontrá-lo. Só que, e aí, de repente, ele aparece para ela como uma criança. E aí ela vai toda ali, né, naquele ímpeto da sensibilidade, vai para beijar, vai para tocar, imagina. Imagina que bebê extraordinário de lindo que não deve ter sido Jesus, que não deve ser ele, né, nas visões. Mas ali vai para dar todo o carinho, todo o amor, todo o afeto, e ele rejeita. Mas eu assim, vejo que uma coisa que, embora ela, no final ela entende que é uma brincadeira que Jesus fez com ela, mas de alguma forma, talvez Jesus queira comunicar para ela que ele não só estava na partícula de pão lá, que ela precisava adorá-lo ali, realmente acreditando que era ele verdadeiramente que estava ali, mas também ele estava dentro dela.
Ele estava dentro dela. E ficar buscando fora aquilo que está dentro, aquilo que está diante de si, muitas vezes é o que acontece conosco. Muitas vezes o Senhor está se apresentando para nós, diante de nós, está diante de nós, está se comunicando, mas a gente está tão fechado que a gente não ouve, não enxerga. E fica buscando confirmações sensíveis, fica buscando, achando que, olhando sensivelmente, tocando concretamente, é mais fácil de acreditar. E, de certa forma, a gente fica apegado ao material com isso. E como é necessário esse desapego de tudo que é material, de tudo que é sensível na divina vontade, provavelmente o Senhor faz essa brincadeira também para ela, né? Ter essa realidade desse desapego do sensível, desse desapego do material, do palpável, do concreto, e crer pela fé que é real o que ela está diante dela, que é real que a vida que está se desenvolvendo nela é de fato real. Então, talvez essa brincadeira seja por causa disso também. E no capítulo 3, que é de 4 de novembro de 1899, efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver. Mas eu não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar. E persegui-me, quer dizer, fazer o sinal da cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, sendo ali recebendo o sinal da cruz nele, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus e, temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: Minha filha, para te assegurar que sou eu e não sou eu, sua atenção deve estar nos efeitos internos, se move a virtudes ou a vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiro dos meus filhos, mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Aqui, nessa outra visão que ela tem do demônio, primeiro ela tem contato com o espírito maligno, e ali ela, para ter certeza que muitas vezes ela fazia esses testes para saber se era realmente Jesus, porque o demônio ele imita Deus, e ele tem esse poder de aparecer como uma outra pessoa de forma diferente, ele não se apresenta como de fato ele é, ele ali se modifica, ele pode aparecer como uma pessoa conhecida, como uma pessoa boa, e ele pode até mesmo aparecer como se fosse Jesus ou Nossa Senhora, em algumas experiências místicas o demônio aparece, já apareceu para místicos como sendo ali Nossa Senhora, como sendo Jesus, então ele faz isso, ele tem esse poder. E ele aparece ali para ela na aparência de Jesus. E ela fica ali meio, ela não sente ali um efeito de que ela sentia quando sempre que Jesus estava próximo, sempre que Jesus aparecia para ela, ela sente um efeito no interior dela que não foi o que aconteceu nesse momento. Então, ela não sentiu esse efeito de paz, de alegria, de felicidade que a presença por si só de Jesus suscita nela. Então, como ela vê, não, ela já percebe ali que há algo diferente no ar, ela vai e faz o sinal da cruz. Primeiro ela faz nela, depois ela vai fazer nele, mas quando ela vai fazer nele, ele tremia. Então ela já percebe ali, então não é Jesus, porque Jesus ficaria feliz, né, de receber ali o sinal da cruz. Então, já ali ela já desconsidera, já para de olhar e ignora o feioso. E ela rejeita aquela realidade. Então, ela já tem ali certeza que não era Jesus e já rejeita. Mas aí Jesus vem depois. Mas aí, como ela ainda estava nessa dúvida, ela vai, porque vai que, né, ele saiu, vai embora, mas daqui a pouco vai que ele aparece de novo para me tentar. E continua vindo tentar se fazendo passar por Jesus. Mas dessa vez já não era Jesus, e Jesus vem inclusive fazendo o ensino para ela. Mas olha só que é importante também, que ela invoca, quando ela vê de novo ali o Espírito da forma de Jesus, ela pede ajuda para o próprio Jesus e para a mãe,
para a Rainha Celestial, para poder ajudá-la nesse discernimento, ajudá-la, fortalecê-la nessa experiência que ela iria passar. Então é importante a gente também sempre estar invocando, implorando o auxílio, a graça do próprio Jesus, de Deus e de nossa mãezinha do céu, para nos auxiliar nos momentos em que as circunstâncias se nos apresentam de forma que a gente não consiga fazer ali um discernimento do que é o que Deus quer de verdade e aquilo que não é o que Deus quer, para a gente poder corresponder. Então a gente precisa do auxílio de Deus, o auxílio da Nossa Senhora, para nos ajudar a corresponder àquilo que realmente Deus quer, para pender para aquilo que Deus quer e não para o lado do inimigo. E aí Jesus vai dizer para ela, para te assegurar que sou eu ou não sou eu, que sou eu ou não sou eu, a sua atenção deve estar nos efeitos internos. Então, aquilo que ela havia sentido no começo, ela não percebeu ali que interiormente algo não estava realmente adequado ao que ela sentia sempre quando Jesus aparecia. Então, ela tem que ficar atenta ao que vem internamente, e não ao que está externo, mas prestar atenção no movimento interno. E aí o que acontece? Se é Jesus, sendo ele virtude pura, a natureza dele é virtude, ele não tem como comunicar algo diferente de virtude para ela. Então, alegria, contentamento, paz, segurança, tranquilidade, então essa confiança. Então, se ela sente isso dentro da alma, lá no interior, esse movimento de segurança, de paz, de tranquilidade, é sinal de que é a presença de Jesus mesmo. Porque ele que é todo virtude, ele não vai comunicar o mal, ele não vai comunicar a perturbação, porque ele não tem isso nele. Então, se não há nele essas realidades de perturbação, de mal, de, de, de desordem, é impossível ele comunicar isso para a alma. Então, sempre que esse movimento acontece no interior da alma, se a alma presta atenção, olha para dentro, presta atenção e vê essa realidade de perturbação, então não é uma presença espiritual benéfica, ou seja, uma presença divina, mas sim uma presença maligna que está cercando a alma. E ele dá o exemplo da carne, que quando ali tem uma ferida, começa ali a gerar pus, já não é aquele espaço onde está ferido, já não é mais a carne, mas é uma podridão. E, então, ele, sendo puro, ele não pode comunicar aquilo que não vem dele. Então, se dele só exala o bem, ele não pode comunicar perturbação, não pode comunicar essas realidades de tristeza, frieza na alma. Ele pode permitir para N objetivos que ele tenha, mas ele em si, com a presença dele, comunicar isso para a alma, não dá, por causa que ele comunica aquilo que ele é. E o demônio comunica aquilo que ele é. O demônio é desordem, o demônio é desobediência, o demônio é tristeza, o demônio é pecado, o demônio é rebelião, o demônio é guerra, o demônio é toda essa realidade maléfica. Então, quando ele se apresenta, é isso que ele vai comunicar, porque exala aquilo que ele é. Então, assim como Jesus exala o que ele é, o demônio também vai exalar o que ele é. Só que essa percepção, na maioria das vezes, não vai ser perceptível no exterior, no físico, por causa dessa realidade da aparência, da camuflagem. Mas no interior, com certeza, porque o espírito se comunica com o espírito. Então, se Jesus, espírito, se comunica com o nosso espírito, ou seja, com a nossa alma, e comunica aquilo que ele é, também da parte do inimigo é a mesma coisa. Ele também é espírito, então a comunicação dele vai ser com o nosso interior. A atração é com o interior, não é com a inteligência, mas é com o interior, é lá com a alma. Sim, com a inteligência, mas da alma, não com o do intelecto. Não é o intelecto que vai perceber, que vai discernir, é a alma que vai sentir, que vai perceber, que vai se advertir do que está ocorrendo no exterior. É a alma que percebe isso. Então, é por isso que tantas e quantas vezes ele fica pedindo para a Luísa, seja atenta, fique atenta, se atenta, esteja atenta. Por quê? Porque essa atenção não é para o exterior, é uma atenção interna, é uma atenção para dentro. O que está acontecendo dentro?
é dentro, o movimento dentro dela, o que está acontecendo na alma. É um movimento, porque é uma vida que se desenvolve na alma. Não se reflete no exterior, mas acontece e se realiza dentro, no interior. Então, é isso que é importante a gente também perceber. Então, a gente tem que estar ligado ao que está acontecendo dentro de nós, ao movimento interno. Se está a recepção ali é benéfica, a comunicação é benéfica, de paz, de alegria, é Deus. Se é de perturbação, se é de constrangimento, se é de tudo isso, aquilo que está exterior, que está comunicando, já não vem de Deus, vem do inimigo. Mas Deus permite, porque Ele permite tudo. E então, como a gente sabe que tudo que nos acontece é vontade de Deus, se está acontecendo ali uma realidade de uma tentação, de uma aproximação do inimigo, Deus está permitindo. E se Ele permite, Ele tem um para quê. A gente sempre vai compreendendo dessa forma, conhecendo o que a gente está conhecendo. Que se a gente chega a tocar nessas realidades maléficas, né, é porque Deus está permitindo para algum propósito Ele tem. Então, a comunicação com Ele é importantíssima, é imprescindível para compreender o que Ele está realizando, o que Ele está pretendendo com aquela realidade de tocar algo que não vem dele, mas que Ele está permitindo, que Ele está deixando, que Ele está trabalhando nisso. Amém, Fiat.